Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Hoje estamos aqui com a Cíntia Oneda Odecker, vice-presidente da Papinha Baby. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Pri. É uma honra, né, receber clientes e parceiros da GL aqui para esse bate-papo. A gente tem grandes parceiros sempre conosco, então quando a gente vai convidar, a gente fica até pensando quem a gente convida, por que convida, qual que é o tema que a gente vai trazer. Então a gente está muito feliz de você ter aceito o convite de vir aqui bater esse papo conosco. Cíntia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes da tua trajetória, enquanto Cíntia mesmo, antes de entrar na Papinha, como que é a tua carreira profissional, o teu estudo, que eu sei que tem aí um viés um pouquinho diferente, né? Viu? É. Então, quando tive que definir qual ia ser a minha faculdade, o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha bem claro pra mim que eu não queria trabalhar com a empresa. Não queria fazer nada relacionado ao texto, eu não queria tocar empresa, porque pra mim, os meus pais eram tudo doido de seguir com aquilo, era muita loucura, enfim. E aí eu tinha muito claro que eu não queria isso, não queria ser médica, nem odontologia e nem advogada. O que tu não queria tava claro. Tava bem claro, eu não queria nada disso. Então eu escolhi engenharia química, que não tem nada a ver, né, nada a ver não, em partes tem, porque a faculdade que eu fiz foi na FURB, e a gente tem uma parte de engenharia têxtil. Isso já era quase no final do semestre, aí onde me aflorou também um pouco mais, né, pra vir pra esse caminho. Mas, então eu tinha escolhido essa profissão pra seguir. Quando eu comecei a faculdade, eu queria ganhar meu dinheiro. Eu tinha 17 anos, né, então eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria poder sair, não precisar pedir pros pais e tal. Eu quero começar a trabalhar. Então a minha mãe falou, vem trabalhar comigo, porque meus pais, eles têm a empresa separada, né. A Papinha Baby começou fazendo roupinha de bebê. Meu pai e a minha mãe, né, juntos, e com um casal de sócios. E aí, em 2003, meu pai foi convidado, então, para produzir para magazines. Quando isso aconteceu, a minha mãe disse que queria continuar com a parte de bebê, e o meu pai começou a fazer, então, pijama para os magazines. Isso o sócio também decidiu sair, porque ele gostava de ir pra loja, enfim, eles já tinham uma loja na época, então eles dividiram a sociedade, e cada um ficou com o que gostava. Só que os nomes ficaram ao contrário. Minha mãe continuou fazendo roupinha de bebê, com um CNPJ, e meu pai começou a fazer pijama com Papinha Baby. Uhum. Então a confusão já começou ali. Quando eu decidi trabalhar, minha mãe convidou pra trabalhar com ela. E a empresa da minha mãe era uma empresa muito pequena, era eu, a minha mãe e mais uma funcionária. E ali, quando a empresa é pequena, a gente tem que fazer de tudo. Uhum. Né? Então eu fazia nota fiscal, tag, etiqueta, fazia um PCP, separava pedido, falava com o representante, fazia bastante coisa operacional, enfim, mas foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa. Em paralelo a isso, eu fui estudando e também fazendo meus estágios. Então, teve um momento da minha vida onde eu trabalhava, eu estudava até meio-dia, daí eu chegava, eu almoçava em meia hora, trabalhava na empresa da minha mãe daí do meio-dia e meia até as 2, era bem pertinho, eu trabalhava no SAMAI de Gaspar, trabalhava das 2 às 6 no SAMAI, no laboratório, fazendo as análises físico-químicas, e aí às 6 eu saía de lá e ficava trabalhando até 8, enfim, até a hora que precisava pra terminar das coisas que tinham. Fui a faculdade inteira conciliando os meus estudos, a empresa e a engenharia química, né? Uhum. Quando eu fiz o meu estágio final na Klabin, em Otacílio Costa, morei 6 meses em Lages. Passando bastante frio. Bastante frio. Já era mais no final do ano, mas ainda era frio. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Eu gostei muito, porque era uma empresa muito grande. E eu sou apaixonada, assim, por indústria, por ver os processos acontecendo. E numa empresa grande, tudo bem organizado, tem muita questão da segurança. Então, assim, pra mim foi uma escola também enorme. Eu amei fazer o estágio por lá, mas eu pensava, se eu quiser seguir a carreira de engenharia, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar, assim, no interior de algum estado, né? Enfim, Lages até era uma cidade grande, mas ela não é tão desenvolvida quanto... Apesar de Gaspar é menor, só que a gente tá muito pertinho, né, de Balneário, enfim. E eu sou muito família. Eu sempre gosto de estar junto com a família, reunir todo mundo, juntar a minha família do marido e fazer alguma coisa juntos. Eu sou muito assim. E aí eu falava, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer a tua marca de bebê virar uma marca mais premium. Trabalhar com algodão penteado, porque na época ela trabalhava com produtos mais populares. Uhum. Vou trabalhar com lojas de shopping, vou fazer um trabalho de marca, vou dar um 360 na marca e tal. Mas assim, não. Vai trabalhar com teu pai tá precisando de muito mais ajuda do que eu. Aqui eu quero ficar quietinha, né?
Aí eu assim, meu Deus, mas era isso que eu não queria. Lá é assim, um nível de loucura um pouquinho maior, né? Na época, meu pai tinha 100 funcionários e minha mãe tinha 3, né? Eu era uma das 3. Falei, tá, eu vou ver se eu me encaixo em alguma área, se eu me identifico, se é isso que eu quero da minha vida. Porque eu tinha bastante pavor, né? Porque era tudo muito grande. Então, assim, a minha mãe, os processos eram bem mais curtos. Muita coisa terceirizada, meu pai tinha bastante coisa interna. E aí tá, era janeiro de 2018. Sentei do lado dele, era dia 29 de janeiro, nunca me esqueço. Sentei do lado dele e fiquei um mês entendendo tudo o que acontecia e como funcionava a empresa. Era tudo muito grande, tudo muito maior, os valores, as quantidades, os quilos, era tudo muitas proporção vezes maior, né? Eu pensava, meu Deus, como que isso tudo funciona, como que isso tudo dá certo. Na época, a empresa estava passando por um momento bem difícil, tinha muita coisa bagunçada, muita coisa desestruturada, foi crescendo muito desorganizado, e na época tinha dando muita coisa errada, e eu ainda falava, não sei como que a gente ainda tá de pé, porque era bastante coisa errada, era muito retrabalho, reprocesso, dinheiro 2 vezes, e na época a gente até tava com alguns problemas financeiros, assim, não deixando de pagar nada, mas sempre tendo que antecipar e tudo mais, e enfim. Comecei, então, eu sempre muito curiosa, né? Eu sempre, tipo assim, tá, mas por que tu faz assim? Mas por que isso é assim? Por que tu faz assado? Por que não faz diferente? Mas isso aqui dá pra fazer mais fácil, isso aqui... Quieta, né, com aquilo. Inquieta. Comecei, então, assim, trabalhando, meu primeiro lugar foi na expedição. Comecei lá, separando pedido, entendendo como funcionava, por que o pedido chegava daquela forma, como fazia pra separar, por que a gente estava sempre atrasado, por que a produção demorava pra chegar, e fui entendendo. Dali eu fiquei um tempo no almoxarifado, depois eu fui no CD, que é o centro de distribuição, fui com motorista, né, que hoje a nossa costura sempre foi toda terceirizada, então fui até lá com ele pra entender... Fazer as facções, entender quem é quem. Que era, como que era, por que as facções reclamavam, que faltava aviamento, que faltava friso, que faltava não sei o quê. Então eu fui passando por fui entendendo o processo, comecei do final da expedição e fui entendendo como que ele nasce e como que ele gira dentro da empresa. Eu fiquei bastante tempo no PCP, que é uma das partes mais importantes da empresa. Fui entendendo por que dava tanto problema, que muitas vezes nascia já errado no desenvolvimento, no estilo de produto. Na época a gente estava com muita dificuldade em fechar produtos, porque os preços não fechavam mais, os custos eram muito inchados. E eu sempre, assim, por isso que eu digo que eu não me arrependo de fazer engenharia química, porque a engenharia acelerou muito a minha lógica. Então, não tá fechando porque o cliente quer pagar tanto e o nosso tá dando tanto. Então, eu preciso diminuir R$4 nesse produto. Tá, o que eu posso fazer? Daí eu, olhava encaixe de custo, de produção, de custo de malha, né? Pai, o que a gente pode fazer? Isso aqui tá dando um desperdício muito grande. E se usar uma malha mais estreita ou mais larga? E se usar um fio assim, assado? E se diminuir a gramatura? E se, vários e se. E aí, ali, então a gente começou todo produto que antes de fechar passava por mim junto com meu pai pra gente, analisar e ver o que dava pra fazer. E nesse meio tempo, conforme essas mudanças foram aconteceram muitas demissões, alguns foram desligados, alguns pediram pra sair, porque começou realmente uma reviravolta. E nesse momento tu já tinha virado a chave e decidido que ia ficar lá com o teu pai? Isso já era, tipo assim, metade de 2018. Né? Eu entrei em janeiro, isso já era metade de 2018. Já tinha passado pelos setores e pensou, não, eu vou encarar esse desafio aqui. Exatamente. Foi tudo acontecendo muito assim... É que, na verdade, a gente não percebe, né? Mas a gente tá imersa no processo e quando viu, já tava mudando tudo. Já tava lá, já tinha fechado um contrato com um sistema novo, porque o sistema que a gente tinha na época não dava nem pra trabalhar. Era todo mundo com planilha de Excel. A gente, então, começou o primeiro grande desafio foi mudar o sistema, que era o mesmo sistema desde 2000 e alguma coisa. Quanto tempo tem a Papinha, Cíntia? 26 anos. 26. Fez em abril desse ano. Claro que no começo não tinha sistema, não tinha nada dessas coisas, né? Mas ali em 2003, quando a gente já tava nos magazines, já tinha isso tudo. E a nossa primeira grande mudança, assim, foi a troca de sistema. Isso foi um choque, assim, muito grande, porque tinha as pessoas que não, precisa trocar, porque principalmente a parte da produção e do estilo, porque era tudo muito manual, só eu tinha informação e não todo mundo. Por exemplo, o financeiro era uma parte que funcionava bem. Então tinha uma resistência muito grande. Mas pra que trocar? Tá dando tudo certo. Não tá dando tudo certo, tá dando tudo errado. E assim foi indo, né? Essa foi uma das primeiras resistências grandes. Na época a gente fez uma força-tarefa pra mudar o sistema, pra transferir todas as informações, porque eu não queria importar o banco de dados de um sistema pro outro, porque o outro sistema já era todo desorganizado. Então ia importar a bagunça pro outro sistema. Bagunça. Então a gente queria trazer tudo certinho. Então era cadastrar cliente, era cadastrar produto, era cadastrar tudo.
Então, assim, foi realmente Trabalhoso. Um intensivo, assim. Mas foi uma das primeiras mudanças. Logo depois, ali foi nesse momento que eu realmente fui pro estilo, começou todas essas reviravoltas. Então, tua primeira função, assim, oficialmente na empresa, depois que tu, não, vou ficar aqui, foi no estilo? Foi no PCP. Eu fiquei PCP. Bastante tempo, né, entendendo. Depois, é que o PCP, se o estilo não vem direito, o PCP não anda. Se conversam, né, as duas áreas, né? Como eu era muito da lógica, né, fui pra lá. Só pegando um gancho, antes, quando eu comecei a atender a Papinha, que fazem uns 4 anos e pouquinho, eu lembro nitidamente, assim, das primeiras visitas com o Adriano, com teu pai, e ele comentando, assim, que ele tava naquela expectativa, né, dos meus filhos vir pra empresa ou não, e aí eu acho que tu já tava, né, entrando lá e tudo mais, mas ele tava, deu pra ver que ele tava apreensivo com aquilo, porque, claro, né, pra geração dele, o maior orgulho é ter a família, ter os filhos ali, sim, continuando o legado. Sim. E ele tava naquela expectativa, e hoje eu vejo que ele tá contente com os 3 lá dentro. 3 lá dentro, exatamente. Querendo ou não, ele já trabalhava com têxtil antes de ter empresa. E o têxtil, ele é bem trabalhoso. Então, chega um momento, assim, que, né, fica muito cansado. E por isso que quando eu entrei também, assim, ele tava muito exausto, assim. Então, se eu não tivesse tomado a iniciativa, com certeza ele já teria vendido, ele já tava com esse pensamento. E, enfim, hoje a gente tá bem diferente. Mas então, em 2019, eu lembro que a gente estava com uns 38, 40 funcionários. A gente, de 100 e pouco, foi para 40. A gente deu 10 passos para trás. A gente deixou de atender alguns clientes, porque a gente estava com muita bagunça. Então, a gente não estava atendendo as pessoas direito. Apesar de não estar conseguindo fechar muita coisa, a gente tinha 2 tipos de cliente. Tipos de cliente que eu quero dizer de volume, né? A gente trabalhava com grandes clientes, os magazines, que são volumes maiores. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhava com marcas, que era Coach, John John, Cavaleiro. Essas marcas, elas têm um volume menor, né, em relação a magazine. Isso acabava atrapalhando. Sempre o grande passava na frente do pequeno e tal. Então, naquele momento, a gente decidiu, não, vamos ficar mais com os grandes para organizar a casa e a gente vai se estruturando e depois vai crescendo, né? Então, a gente foi se estruturando e tudo mais. E aí, em 2019, no final de 2019, foi quando desde que eu entrei, o meu sonho grande era entrar na Renner. Eu sempre admirava a companhia Renner e sempre quis muito. E aí, em 2019, a gente fechou nosso primeiro pedido na Renner, fazendo basicamente o primeiro produto da Papinha Baby, que é as cirolinhas, né, que a gente chamava, que é a calça para usar por baixo de ribaninha. Então, ali foi o nosso primeiro pedido na Renner e ele foi a porta de entrada. E no ano seguinte, isso foi no começo de 2019. No final de 2019, a gente fechou o nosso primeiro pedido com a Yukon, e aí fazendo lavanderia, que era o que a gente fazia, né, para Coach, John John, Cavaleira. E aí é onde começou toda a história, né. Logo depois veio a pandemia, que daí deu aquele surto total, né, de todas as formas. E como a gente tava... E assim, lavanderia é um produto, né, o produto de lavanderia é um produto mais difícil de fazer, mais trabalhoso, mais moroso, mais caro, mais tudo. E na pandemia, estourou as partes de tie-dye, né, aquelas coisas tudo. A gente fez muita peça de tie-dye, muita coisa. Então, ali foi um crescimento enorme que a gente teve de produção e, consequentemente, a equipe teve que ir crescendo proporcionalmente. Então, isso tudo a gente foi acontecendo em paralelo. E ainda bem que nesse período, assim, ainda bem, digo eu, o espectador olhando de fora, que antes disso acontecer, vocês já tinham organizado a parte que precisava organizar, sim, né? Das diferenças de sistema, de tudo. Ainda porque bem, a dificuldade de crescer é conseguir crescer organizado, né? Exatamente. Porque senão tu cresce de uma forma desorganizada e depois é difícil para manter. Voltando um pouquinho, eu acabei conhecendo meu marido na empresa, né, que é o Alexandre. Na época, ele trabalhava, quando eu entrei, ele estava implantando a parte de qualidade da empresa, na verdade já estava implantado. Só que a gente não tinha na empresa inteira, a gente só tinha a parte de qualidade nos clientes menores ali de Coach, John John, Cavaleira, né, de marcas. Apesar de a gente estava indo muito bem, né, com entrega e qualidade com eles, a gente tinha decidido, então, deixar de atender eles no momento para a gente realmente poder se estruturar e colocar essa parte da qualidade da empresa inteira. Logo depois, antes de a gente namorar, meu pai já tinha convidado ele para ser gerente de produção. A gente tem um perfil muito parecido e então ele foi uma pessoa assim muito, né, chave para a gente conseguir construir tudo isso. Abraçar a causa dessa mudança toda. Exatamente, também. Exatamente, porque ele já tinha essa visão, mas ele era 1 contra 99 que estavam acomodados, foi sempre assim, não precisa. Veio eu para somar forças e a gente fazer essa reviravolta. Então, hoje, em 2025,
A gente bateu 102 funcionários de novo, o mesmo número que eu entrei na época. Até quando o RH me falou, agora a gente tá em 102. Eu pensei, meu Deus, me passou um filme na cabeça, assim. De tudo que passou até, né, dessa mudança toda, né? De tudo que passou até ali, pra chegar até ali. E hoje a gente fatura 3 vezes mais que naquela época. Então, assim, muito mais organizado, muito mais lucrativo, muito mais tudo. Foi trabalhoso, mas hoje olhar pra trás, assim, dá um alívio. Uma satisfação, né? De tudo que foi feito, do trabalho. Porque, igual tu falou, no texto a gente tem vários momentos, assim, fases de dificuldade mesmo. De mercado, de produto, até dos próprios clientes. Até o nosso clima que impacta também. Então, é difícil. O texto não é pra amador, é o que a gente fala. Tanto é que talvez por isso até a tua resistência antes de entrar, é tudo muito grande. Será que eu vou? Será que não vou? Então, a gente consegue entender porque realmente não é fácil, mas a gente fala, né, depois que entrar pro têxtil, é muito difícil sair, porque tu acaba, né, quem ama aquilo ali não tem como. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E só complementando, depois que eu, de fato, já estava imersa, isso foi antes da pandemia, foi em 2019 ainda. Eu senti a necessidade, que daí, como eu tinha muito pouco conhecimento de têxtil, assim, né, principalmente de produto, de costura, enfim, e eu já estava na parte comercial, eu preciso fazer alguns cursos técnicos voltados para, né, corte, costura, modelagem. Então eu fiz técnico em modelagem no IFSC, eu fiz alguns cursinhos porque assim, como é que eu vou negociar com um cliente alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Então assim, eu quero colocar um bolso. O quanto isso impacta? O quanto isso melhora ou piora? O quanto isso é difícil, né? Costura de reta. Então, eu fui lá, sentei na máquina, entendi porque uma reta é muito mais chata. Pra costurar. Pra costurar. E aí, eu fui fazendo alguns cursos, assim, pra me profissionalizar nisso, né? E poder fechar cursos assertivos, dar uma resposta correta pro cliente, enfim, né? Ter bagagem, né? Porque, assim, precisa vender, mas quanto, como que vai ser feito aquilo, quanto tempo demora mais ou menos, quanto impacta no custo. Tudo isso te dá, né, argumentos na hora de poder negociar também. Exatamente. E ser mais assertivo. Porque a dificuldade, quando a gente não tem essa bagagem, é que o comercial vai lá e faz toda uma tratativa, vende aquele produto maravilhoso, bonito, e aí chega na hora de produzir agora. Sim. Pra que lado que corre? Exatamente. Quem costura, quem vai, né, quem vai fazer. E, Cíntia, hoje a Papinha Baby trabalha, então, com os magazines, e a Papinha Baby também tem a marca Bela Noite Pijamas. Isso. E como que é conciliar esses dois viés, né? Porque a gente sabe que a tratativa com o magazine é diferente de uma marca própria. Então, como que vocês conduzem isso dentro da empresa, esses dois lados, reforçar a marca, ao mesmo tempo que tem que fazer a tratativa com o magazine, a correria total? Sim, um desafio enorme, né? Basicamente, quando eu entrei, a gente já tinha a nossa coleção. E naquele momento a gente decidiu encerrar a marcas, porque já era pequena e a nossa coleção era menor ainda. Mas a gente tinha muito... Meu pai, ele sempre teve o pensamento de não deixar os ovos num cesto só, né? Então, querendo ou não, a coleção, ela é mais trabalhosa, porém, ela é a nossa coleção, né? É a gente que dita as regras, é do nosso jeito, tem mais lucratividade. Então, assim, a gente decidiu naquele momento ainda manter. Mas é um desafio muito grande, a gente teve que fazer várias adaptações, porque são dois times totalmente diferentes. A coleção, ela tem as suas sazonalidades, então tem que estudar muito bem como equilibrar isso na produção, porque tu tem que montar uma cadeia de fornecimento, e quando chega a época de baixa, não dá para simplesmente deixar eles parados. Então, tem que ser um estudo, assim, muito bem feito para conseguir manter a cadência, né? E hoje, então, assim, não foi sempre assim, mas hoje a gente tem uma equipe de estilo separada, né? A gente começou um trabalho em 2023, até com o Casa Grande, onde a gente fez... Ali foi uma virada de chave para nossa coleção. A gente fez uma mudança 360. Parte de representante, na parte comercial interna, na parte de produto, na parte de produção, na parte financeiro, em tudo. Literalmente, assim, mexeu em todas as engrenagens. A gente, então, começou a dedicar mais as energias para a nossa coleção, começar a formar equipes para isso. Então, hoje, a gente tem uma pessoa do estilo, uma estilista só para a coleção, a gente tem uma pessoa do marketing só para a coleção, a gente tem uma pessoa na produção só para a coleção, a gente tem cadeias separadas. Algumas cadeias né, por exemplo, o corte, às vezes até uso mesmo, a estamparia é separada, a costura é separada, a revisão e a embalagem também, às vezes, tem algumas que acabam fazendo os dois, sabe? Mas a gente entendeu que a gente precisa ter pessoas dedicadas àquilo, porque senão o magazine, ele sempre entra e ele é mais
importante não, mas o mais urgente, porque querendo ou não lá, tem data para entregar. Não que a nossa coleção não tenha. Tem também. A questão de exigências, de multas, enfim, de tudo isso. Então, hoje é separado para cada um realmente poder focar no seu e todo mundo entregar na sua data que precisa, né? Eu acho que muito grande. Assim, olhando para o mercado dos clientes que a gente atende, conversa, é realmente isso, assim, a principal dificuldade é conseguir conciliar os dois, porque qual que é a prioridade da empresa? Vai atender primeiro o Magazine ou primeiro a marca? E aí acaba tendo essa dificuldade de deixar a marca em segundo lugar, porque o Magazine tá ali te solicitando e tem essa questão das regras, multas e tudo mais, e quantidade também, né? Então o desafio normalmente é maior, mas assim, a gente vê o trabalho de vocês crescendo, evoluindo a marca e o quanto a gente consegue olhar de fora, olhar pra vocês e pensar, mas tá indo sutil, tá crescendo, tá aumentando, a marca tá aparecendo e é bonito de ver essa história, assim. Claro que nos bastidores eu acredito que não é só esse mar de flores que a gente vê, mas assim, já parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Voltando um pouquinho pra conversa da tua entrada na empresa, Cíntia, como que foi conciliar essa primeira e segunda geração? Veio a Cíntia com aquele gás todo, querendo fazer muita revolução e mudança, e ao mesmo tempo encontrando uma geração que já estava ali, fazendo daquele mesmo jeito. Como que foi conciliar isso? Quais foram os principais desafios dessa mudança toda? Esse foi um desafio muito grande, nem tanto com o meu pai, mas mais com quem já estava lá. Porque o meu pai, ele sempre foi mãe aberta em ouvir, e assim, se ele não concordasse, ele, né, colocava os pontos dele, eu também considerava e colocava na balança, e a gente sempre chegava num meio termo. Mas o meu pai, ele sempre me apoiou muito, assim, nas decisões, tipo, de mudança, né? Até que nem no próprio sistema, quando foi, não, realmente faz sentido, né? Ele também não estava contente com várias coisas em relação ao sistema, então vamos lá. Mas com as pessoas que estavam lá, foi a maior dificuldade, assim, porque tinha muita gente que estavam lá há bastante tempo, e foi sempre assim. Muitos até, tipo, já tinham trabalhado com meu pai em outras empresas, então já tinham relação também de amizade. Vem a filha do dono querer mudar tudo. A novinha, a mulher que entrou agora. A pirralha tá querendo. Como eu falei, eu sempre fui muito curiosa. Então eu sempre, mas por que não mudar? Mas por que fazer assim e não assado? Mas por que no teu ponto de vista, ainda assim, é melhor fazer desse jeito? E às vezes, quando eu questionava, e a pessoa, poxa, é verdade, eu acho que ela tem razão, sabe? Então, eu sempre fui muito de argumentar. Muito, muito curiosa e muito de entender. Então, assim, isso fazia também as pessoas pensarem. E algumas se adaptaram. Como eu falei, teve algumas que, tipo, não, acho que já deu o meu tempo, né? Vamos encerrar por aqui. Foi bom enquanto durou. E aí a gente foi, né, se entendendo. Uhum. E hoje na empresa, Cíntia, as decisões macros, aquelas que precisam ser tomadas ali para algum direcionamento, vocês têm bem divididas áreas? Como que funciona, assim, para o negócio continuar fluindo? Sendo que tem vocês, já da segunda geração, a primeira geração continua, teu pai, né, à frente ali também. Como que é essa divisão, assim? Chega aí pra mesa do almoço de domingo, alguma coisa, ou não vai? Já foi muito, mas hoje a gente aprendeu. Quando eu entrei na empresa, assim, trazia muita pra mesa, né? Meu pai assim, não, agora é o momento de almoçar, agora é o momento de almoçar, agora é o momento de silêncio, agora é o momento... Esquece a empresa, agora a gente tá em casa. E então, no começo, assim, tinha muita discussão. Até com, né, o meu marido também. No meu início de relacionamento, eu trazia muita coisa de casa, da empresa pra casa. Quando eu entendi que não, tipo, em casa eu sou uma pessoa, a empresa é outra, que é muito difícil de a gente entender isso. Mas quando eu entendi isso, assim, mudou a nossa vida de todo mundo, assim. E aí, quando eu entendi também, isso eu tive bastante dificuldade, tem que ser do meu jeito. O Alexandre, por exemplo, era responsável pela produção, e eu falava, não, eu acho que tem que fazer assim. Ele falou, não, eu acho que tem que fazer assado. No final, a gente chegava no mesmo resultado, mas não era o meu jeito. E aí, quando eu entendi que, não, ele é responsável pela produção, e eu sou responsável por vender, então... tá tudo certo, confia nele e vai, né? Dá autonomia para as pessoas. E isso não só falando dele, mas de toda a equipe, né? Eu era muito assim, não, tem que fazer assim, do meu jeito. Então, hoje eu prezo muito pelo resultado, né? Às vezes, quando eu vejo que é alguma coisa que tá muito fora do caminho, de novo, mas por que tu acha que vai dar certo assim, né? Questionando. Mas tu acha que se tu fizer assim não vai ser melhor? Se a pessoa acha que ainda não vai ser melhor, então tá bom. Então vai, assim, faz e me entrega depois. Mas hoje as decisões são bem definidas. Também com a minha irmã, né? Quando a gente começou, a minha irmã hoje ela cuida da parte da Bela Noite, né? Nossa marca própria. E no início, eu também achava que ela tinha que tomar as decisões como eu pensava, como eu imaginava. Porque no começo, eu tomava as decisões pela Bela Noite e pela Private Label. E conforme as coisas foram crescendo, a gente
Logo depois ela entrou, né? Ela é mais nova. E ela entrou já na Bela Noite. E aí, conforme as coisas foram crescendo, eu falei, não, para eu conseguir me dedicar bem ao Magazine, eu preciso que tu se dedique ao... Então, a gente fez a separação. Mas no início, eu ainda tinha aquilo assim pra mim. Então Tava o pezinho lá, assim. então eu ainda queria tomar as decisões. Se ela não tomava as decisões como eu achava que tinha que ser eu, a gente acabava discutindo. E então hoje, assim, tá bem separado e bem dividido, assim. Querendo ou não, também tem um processo de amadurecimento. E hoje eu vejo que a gente querer abraçar o mundo, a gente não consegue fazer nada direito. Então, muitos dos nossos resultados hoje é por conta disso também, de a gente eu tá bem focada no meu negócio, a Letícia bem focada no negócio dela, o meu pai nas decisões dele, o Alexandre nas decisões dele, e o meu irmão, né, que também trabalha com a gente, que agora que a gente não tinha, né, esse departamento de TI, que é o que ele tá estudando. Então, tomando as decisões dele já bem novo, né? Tá 1 ano e pouquinho com a gente, mas já toma as decisões por esse setor que a gente vem criando, né? Então ele tá criando, ele tá estruturando, definindo as regras, os processos, fornecedores, e assim vai. Quando envolve família é sempre muito delicado, porque tem a convivência fora da empresa, então, igual tu falou, quando a Letícia entrou, como que vocês duas lidavam com aquilo, até decidir, até entender que cada uma ia cuidar de uma área específica, então é todo um aprendizado e todo um caminho até para cuidar com a relação familiar também. Sim. Então, tem o desafio de ser uma empresa familiar, de mudar a geração, de outras pessoas entrarem, mas a gente vê que vale a pena. A gente escutando agora, cada um cuida de uma área, tem setor novo surgindo, então, assim, esse crescimento, assim, é fantástico de ouvir. E a gente pensa, entende e começa a entender que o delegar é tão importante quanto tomar a decisão. Acompanho um pouco vocês, né, Cíntia, a nossa comunicação com teu pai e tudo mais, desde que vocês até estão participando aqui das imersões da Multiplier também, então tem esse crescimento, esse amadurecimento, né? Como que eu vou delegar esses meus liderados, ou então esses líderes, como que eu vou formar eles? É toda uma dificuldade pra isso também, mas pra tu conseguir viver. Tanto é que assim, até ano passado eu ainda tava bem envolvida na parte da coleção, assim, já deixava a Letícia tomar as decisões, mas eu ainda ficava bem envolvida, assim, acompanhando todo o processo. E aí foi no final de ano, quando eu entrei pro clube, a gente fez a primeira imersão, eu entrei pro clube em outubro, novembro foi a primeira, o Multiplier Experience, e aí lá já caiu muitas fichas, e aí eu falei, não, eu vou trazer toda a minha equipe pra imersão do Toledo, toda a minha equipe de gestão, né, de gestores e coordenadores, pra gente estruturar isso, e aí ali eu entendi que a gente fala muito de formar equipes, de tudo mais, e quem tá olhando para os gestores, para os coordenadores, quem vai dar o feedback para essa turma, quem vai fazer o PDI com eles, porque assim, né, quando a empresa começou, obviamente não tinha nada disso, e a empresa foi crescendo, foram criando-se gestores, né, muitos dos nossos gestores hoje aprenderam a ser gestores com a empresa, e aí no ano passado, então, só que desde o início eu me intitulava vice-presidente, mas eu nunca atuava, de fato. E aí, no ano passado, eu tomei a decisão, não, eu vou realmente assumir essa posição para eu cuidar dessas pessoas. E aí, essas pessoas poderem formar boas equipes. Tem que abrir mão das outras coisas, eu tenho que deixar cada um tomar as suas decisões. Sair da operação, para poder realmente fazer esse trabalho bem feito e, claro, ainda cuidar do comercial, né? Não dá pra deixar tudo de lado também. Não dá pra deixar tudo de lado. Mas o quão essencial é cuidar de pessoas. Então, assim, não tem como tu exigir dos teus líderes que cuidem e formem boas equipes se eles também não estão sendo cuidados. Exatamente. E isso reflete demais no dia a dia, nos resultados. A gente consegue perceber essa evolução e até de crescimento da empresa também. Tu tem os líderes ali olhando pro mesmo lugar que a diretoria tá olhando também, o resultado acontece. E o cuidar de pessoas não tem como, a gente não faz nada sem as pessoas. Ainda mais nos dias de hoje, assim, que é tudo muito rápido, tudo muito corrido. As pessoas também estão precisando de mais atenção, de mais orientação, né? Como um todo, assim, não só, né? Muito importante a gente parar. Então, isso eu tô colocando muito, assim, pra mim, pra eu poder ter o meu tempo de olhar pra essas pessoas. E esses gestores colocarem nas suas agendas um tempo pra olhar para sua equipe, né? Não é fácil, porque querendo ou não, como eu falei, muitos dos gestores hoje, eles aprenderam a ser gestores da empresa, então acabam sendo gestores operacionais, mas a gente vem trabalhando para mudar isso, né? A gente já vê um grande avanço, a gente fez a imersão do Toledo em novembro, agora em julho já fez 6 meses, então 7. Então, a gente já começa a ver já resultados. E claro, isso são sementinhas, né? Sementinhas que plantam até germinar, então
Mas a gente já tá começando a ver os galinhos aparecer. Porque não dá pra exigir uma mudança da noite pro dia. A gente também não muda da noite pro dia. Então, tem que ser um passinho de cada vez pra não atropelar nada e a equipe cada vez mais engajada, né? E, Cíntia, a gente sabe que o nosso setor é muito tradicional, o têxtil. A gente vê aí grande parte desse setor sendo masculino. Como que é ser vice-presidente, estar à frente de uma empresa, sendo mulher, sendo nova, assim, assumindo uma empresa da família? Quais são os desafios que tu encontra nesse caminho? Então, de fato, é um setor que tem bastante homem, mas a Papinha, por exemplo, é uma empresa que 70% é mulheres. Eu fico muito feliz e orgulhosa, né, de estar à frente de uma empresa onde 70% das pessoas são mulheres. E eu sempre digo para elas, né, eu não tenho filhos, mas a mulher, ela, né, além dela, tem a casa, tem os filhos e mais a jornada de trabalho. Então, assim, é realmente só a mulher para conseguir dar conta disso tudo. Mas, assim, eu nunca sofri muita resistência em relação por ser mulher. Eu percebi mais resistência, principalmente no início, por eu ser muito nova. Por ser muito nova e, tipo, por ser... é a filha do dono. Mas eu sempre falei muito, assim, pra equipe, né? Não é porque é a Cíntia que é a filha do dono que ninguém pode me corrigir, que ninguém pode me falar, não, eu não tô certa. Eu sempre fui muito assim, sempre, como diz o Denis Lunelli, vestia a sandalinha da humildade. E é porque eu aprendi muito com eles, né? Querendo ou não, como a minha formação não foi na área de produção e de produto, eu aprendi muito com as pessoas que estavam lá, que estão lá até hoje. Até hoje a gente aprende. Eu sempre fui muito... Mas me explica o porquê. Por que a gente tem que fazer assim? Por que a gente tem que fazer assado? Até a própria parte, assim, de tecelagem, que hoje é totalmente masculino. Nunca acho que vi uma mulher nessa parte. E eu sou muito apaixonada por isso. Entender o fio, entender por que roda, por que não roda, por que é tão caro, por que tem que desmontar a máquina. Como que aquele monte de pedras e agulhas e cilindros fazem, né, a malha, o desenho. Então, sempre fui, assim, né, atrás disso. Não sinto, assim, resistência em relação a ser mulher. Mas em relação à idade. Hoje já, né, agora já chegando nos 30 anos, já não sou mais tão novinha. Mas no início, assim, tipo assim, o que essa pirralha tá aqui mexendo o saco? Porque tem muita gente que cai de paraquedas ali, assume a empresa familiar e tenta dar conta de tudo. Mas eu acho que a tua caminhada até chegar onde tu chegou, tu buscou bagagem, buscou conhecimento de todas as áreas. Igual tu falou, começou lá desde o começo, da expedição, PCP, área industrial, pra conseguir também ter propriedade no que tu tá falando, pra conseguir fazer a mudança que tu tava com intenção de fazer. Sim. Então, tudo isso se constrói, nada é do dia pra noite. Exatamente. Então, são os desafios que a gente acaba encarando, mas também a gente acaba tendo resultado depois. Eu digo que a melhor coisa que eu fiz foi ter feito esse trainee lá do chão de fábrica para chegar onde a gente chega. Assim, a gente dá, pois, muito mais valor às coisas. Uhum. A gente entende, né? Aconteceu um problema na produção. Não. Volta tudo, cancela. A gente começa a entender, poxa, para chegar até ali, olha o trabalho que foi. Será que a gente não consegue encontrar um outro jeito de corrigir isso, sabe? Ao invés de ter que voltar pro zero. Então, isso me deu muita visão, assim, sabe? Isso foi fundamental. Até porque a gente percebe, quando não tem essa bagagem, esse conhecimento das áreas, por exemplo, atrasou um pedido, não chegou na data, o comercial precisa entregar, mas por que não chegou na data? Então, assim, só vai lá e cobra, né? Mas tem toda uma cadeia para chegar a peça pronta na expedição, estar pronta. Então, isso tudo ajuda, até porque se tem algum setor que às vezes precisa de algum ajuste ou alguma ajuda, todo mundo abraça a causa, vai lá e faz acontecer, Exatamente. Né? E no começo, quando eu comecei a entender todos os processos, eu falei, gente do céu, tudo isso pra chegar lá e vender a blusinha R$29,90. Que desespero. Isso realmente, assim, hoje quando a gente identifica algum problema, a equipe é muito engajada, porque as pessoas já sabem, né, da importância daquilo e de, vamos se juntar aqui pra resolver isso. Às vezes nem é daquele setor, mas vamos juntar os setores pra ir mais rápido, né? A cultura tá bem definida, né? Porque precisa ter uma cultura forte para que a empresa toda olhe para o mesmo lugar. As ações que vocês fazem, o engajamento da turma toda, assim, dos setores todos, assim, a gente vê o quanto é importante para ter esse resultado também. Sim. E não é à toa que vê o resultado que vê. Fatura X valores a mais, cresce em volume, cresce na marca, cresce no magazine. Então, todo o trabalho que é feito nos bastidores, nos corredores, todas as pessoas da empresa, o quão importante é o desempenho de cada uma delas. Isso é outra coisa
coisa que eu reforço sempre muito com a equipe, porque não adianta de nada, eu ser sensacional, eu vender e a gente não conseguir entregar. Então, assim, isso querendo ou não, o resultado que a gente vem tendo hoje é o esforço de todo mundo. Eu sempre digo, desde a faxineira, que deixa toda a nossa sala limpa, em ordem, maravilhoso, um melhor ambiente pra gente poder trabalhar, até a pessoa que tá lá colocando a peça dentro da caixa, fechando, despachando, faturando, quem tá pagando nosso salário. Enfim, é um trabalho em conjunto, assim. Então, a gente vem cada vez mais, assim... A nossa cultura do meu pai sempre foi bem definida, e quando eu entrei, isso era uma das coisas que já estava, assim, já estava encaminhada. Estava um pouco perdida e tal, a gente teve que apertar alguns parafusos, mas até quando eu cheguei, assim, vamos ver se essa missão, visão e valores ainda faz sentido, e fazia muito sentido. A gente ajustou algumas coisas, mas, assim, né, não perdeu a essência. Então, isso é uma coisa que eu também me orgulho, assim, de carregar, né, os mesmos valores que meu pai definiu lá no início até hoje, assim, né? Não foi uma coisa que a gente veio mudando ao longo do tempo. E Cíntia, atender Magazine, conta pra gente como que é esse desafio do Magazine, porque eu só vejo assim, a Cíntia indo, a Cíntia voltando, e viaja pra lá, e viaja pra cá, e corre com mala, né? É assim, uma correria, a gente sabe que o Magazine tem essa agilidade toda, então assim, a gente até tava conversando antes de começar o episódio, como era antes e como é hoje, o quanto mudou, então assim, o quanto vocês também precisaram se adaptar pra continuar atendendo e trazendo os pedidos pra dentro de casa. É uma correria sem tamanho, né? O texto é uma correria sem tamanho, mas o Magazine mais ainda, porque quando eu entrei, a gente já estava passando por um processo de transição, eu vejo que o mercado, né, estava passando por um processo de transição, e no passado, o Magazine a gente só executava, eles mandavam, eu quero uma regata assim, nessa ribana, e nesse preço, então a gente apenas executava, e hoje a gente tem que entregar além, né? Eu vi essa malha aqui, poxa, eu lembrei da fulana, vou já fazer uma peça, vou chegar, olha só, lembrei de ti, acho que tem tudo a ver com o teu perfil, né, com a marca de cliente de vocês, é claro que a decisão é sempre deles, mas hoje eu vejo que o nosso trabalho ele tem que ser proativo e não reativo, a gente não tem que só esperar chegar, a gente tem que estar sempre em busca, né, o que eu posso oferecer de novidade, tendência, tá olhando também lá para fora, tá olhando 2 anos na frente, assim como na nossa coleção existe, né, a necessidade de fazer pesquisa de tendência, para o Magazine também existe. No passado, eu vejo que isso não era algo tão comum, hoje eu acho que é indispensável, para estar pensando como atender cada vez melhor o meu cliente. E, né, e aí tem que, sim, tá viajando toda hora, porque querendo ou não, como eu falei antes, meu pai ele sempre prezou por ter os ovos não num cesto só. Então, hoje a gente atende muitos clientes de Magazine e dentro de cada cliente tem várias salas. Então, e hoje, como é tudo comigo, é de fato muita gente. Então eu tô toda hora pra lá e pra cá. É correria que não acaba. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe também muito boa que me dá o suporte, porque eu viajo, mas eu tenho que sempre estar bem alinhado com a minha equipe. Eu quero esse tipo de produto, esse tipo de peça, esse tipo de malha, vamos testar. E as meninas sempre conseguindo entender os meus pensamentos, as minhas ideias loucas, pra gente conseguir apresentar a melhor ideia pro cliente, melhor solução, melhor produto, pra que sempre venda, eu sempre digo, o meu objetivo é sempre vender, entregar e que esse produto chegue na loja e gire muito bem, muito rápido, porque a gente tem o repeat, que é ali onde todo mundo ganha dinheiro, tanto nós quanto o cliente, no repeat. E falando de produto na loja, como que é a sensação de passar na loja e ver o produto da Papinha Baby lá? Eu sou muito boba pelos meus produtos, eu fico com um orgulho tremendo, assim, sempre que eu vou pra qualquer lugar, eu vou até, às vezes eu tô viajando, tô de férias, mas a gente passa em algum cliente que tenha, eu sempre, quero parar e quero ver como é que tá a loja. Aí eu entro, eu olho, eu vejo, eu bato foto, posto no Instagram, porque eu penso, isso aqui passou lá por Gaspar. Muitas mãos passaram por esse produto até chegar aqui na loja, né? Uma vez eu tava no Paraguai, tava, enfim, lá, fazendo muamba. Na rua, passou uma pessoa que tava vestindo uma camiseta que a gente tinha feito pra Renner. Eu falei, moço, posso fazer uma foto contigo? Quase que um artista, assim, deixa eu parar aqui, um famoso. Sem entender nada. Eu falei, essa blusa aí foi a gente que fez, lá em Gaspar. Saiu lá de Gaspar. Então, é muito legal, assim, eu pensar quantas pessoas, por quantos processos, por quantas pessoas, por quantas mãos passaram aquele produto e chegar e tá ali na loja, assim, tá na loja já me dá muito orgulho, mas uma pessoa usando. Então, teve
esse caso do Paraguai. Teve uma vez também, quando eu tava na Disney, encontrei uma pessoa que tava com uma camiseta que a gente fez. E isso foi no ano passado, e a camiseta a gente entregou em 2020. Nossa. Então, assim, já fazia 5 anos, 4 anos que a pessoa tava com essa camiseta. Era a camiseta do Stitch, né? O Stitch agora tava super em alta. Então, quando eu vi a pessoa assim, não, pera, deixa eu fazer uma foto. Só que eu passei por isso aqui. Foi lá da minha empresa. Então é muito legal, eu fico muito feliz. Assim como também na nossa coleção, né, da nossa marca própria, quando eu vejo os clientes postando, falando que receberam, que gostaram, que amaram. Uma satisfação, assim, enorme. E a gente tem na coleção 2 casos. O cliente usando e o lojista apresentando. Então, assim, quando a gente está criando a coleção, a gente pensa como esse cliente vai expor isso na loja, como ele vai fazer uma vitrine, como ele vai vender. Por exemplo, a gente teve agora um pijama que ele acompanhava um drip coffee. Então, a gente fez o lançamento dele no inverno, né, que acabou de ficar encerrando. E aí, a gente tinha o dia do café, que é dia 14 de abril. Então, a gente pensou em toda ação para o cliente poder expor isso na loja. Né? O 14 de abril é, né, meio que o início do inverno nas lojas. Como ele vai expor isso, como que ele pode colocar isso. Aí a gente já tinha a pantufa que casava, então a gente pensou toda a ação de marketing. E aí quando a gente vê uma loja replicando tudo que a gente pensou, eu pensei, ai meu Deus, que legal. É porque são muito feliz. vários desafios até chegar no resultado final, tanto no Magazine quanto na marca, quanto perrengue passa ali no meio, porque não dá pra dizer que é tudo lindo e funciona redondinho. O texto a gente sabe que... gente envolvida, porque é o estilo, é o produto, é o comercial, é o marketing, é um monte de gente, e aí junta todas as ideias, alinha isso tudo, transmite pro representante transmite pro lojista. E aí quando a gente vê lá que o lojista executou 100%, aí... satisfação. Meu Deus. Ver o produto pronto, no caso ali dos casos que tu viu a camisa sendo usada e na marca própria, né, a loja usando também o que vocês fizeram. Então é satisfação de saber que tudo aquilo que tá sendo feito tá valendo a pena. Vale a pena, exatamente. É uma satisfação enorme. E Cíntia, qual que é a tua visão hoje, tanto pra marca quanto pro atendimento de Magazine, da Papinha Baby? Quais são as tuas pretensões, inovações, o que vocês estão buscando agora? Quais são os próximos passos da empresa? Então, ano passado, 2024, foi o melhor ano da história da Papinha Baby, dos 25 anos, né, do ano passado, que fiz 25. A gente superou todos os números, tanto de produção quanto de faturamento. São os frutos que a gente, né, plantou lá no início e agora vem dando resultado. Para esse ano, a gente estipulou uma meta de crescimento, obviamente, de faturamento e de peças também, né? Acho que isso não tem como fugir, né? Quando bate a meta, não tem mais como voltar. Esse ano a gente está com um objetivo muito forte de fortalecer a equipe, né? Então, ano passado, quando eu tomei essa decisão de fortalecer as pessoas, de construir pessoas fortes para ter uma empresa forte. Até porque, querendo ou não, né? Eu estava no clube ontem, a gente falou muito disso. Quando a equipe está estruturada, o resultado é consequência. Não que tu não tem que colocar esforço, né? Tu tem que fazer um planejamento estratégico também. Mas quando isso tudo tá bem alinhado, o resultado, né, o faturamento, isso tudo vem. Então, o nosso foco muito grande esse ano é trabalhar as equipes. Hoje, a gente hoje é dia 4 de julho, a gente já deu metade do ano. A gente já superou no vendas do ano passado, o número de peças produzidas. Então, hoje o que a gente tem em carteira já é maior que o ano passado todo, e a gente ainda tem mais 6 meses pela frente. Então, a gente está muito contente, né? E já vendo que é o resultado desse engajamento da equipe, né? Que vem chegando nisso. A minha visão é fortalecer a equipe e assim, cada vez mais trazer inovação para o cliente, né? Pensar fora da caixa. Tanto para o cliente de Magazine, quanto para a nossa coleção própria. Trazer produtos inovadores, trazer produtos com soluções, né? Porque hoje eu vejo também que a gente não tem que entregar só mais um produto, né? A gente tem que entregar uma solução, a gente tem que resolver a dor dele de alguma forma, né? Então a gente vem trabalhando muito isso na nossa coleção. Até agora a gente já estou contando um spoiler, a coleção já está lançada para os lojistas, mas ainda não nas lojas, né? Estão começando a receber agora. Então hoje, por exemplo, a gente tem um pijama que ele tem toda uma temática de lavanda e tal, e ele vem junto um home spray de lavanda, que é para te colocar no teu lençol, no teu travesseiro, para te ter uma boa noite de sono, ainda mais, né, que a nossa vida está cada vez mais agitada. A lavanda ajuda a diminuir os índices de ansiedade e tudo mais. Então, a gente vem criando todas essas narrativas, né, para realmente resolver as dores do cliente, né? Não é só um pijama, né? É um pijama que vai te trazer um conforto, um benefício. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, vai resolver, né, o teu problema de ansiedade. Então, a gente vem trabalhando muito nisso, assim, trazer inovação para os nossos produtos, né?
Parabéns. Obrigada. É admirável de olhar, assim, essa visão que vocês têm, tanto de empresa, de crescimento, de fortalecer a equipe, de pensar nos pormenores, esses detalhes todos. Então, é só admiração pela Papinha Baby. Cíntia, se o pessoal quiser acompanhar, né, a Bela Noite, a Papinha, onde que eles encontram, se tu quiser deixar um recado para os teus clientes, para o pessoal da empresa, para a tua equipe. Sim. Então, quem quiser acompanhar mais, pode acompanhar no Instagram da Bela Noite. Sim, da Bela Noite, que é a nossa marca, né? Dos nossos produtos, mas da nossa empresa tem o Papinha Baby. Lá a gente coloca toda semana um pouquinho do nosso dia a dia, ou do que a gente vem fazendo, ou do que está acontecendo. Vou aproveitar então e deixar um recado para minha equipe, né? Que sem eles, né, a Papinha Baby não existiria. Então, eu sempre digo que o sonho começou com o meu pai. Ele teve a coragem de começar e continuar. E hoje, eu, junto dos meus irmãos, a gente está dando sequência nesse sonho, né? Só que isso tudo só acontece porque a gente tem uma grande equipe junto, né, e envolvida pelo mesmo objetivo, porque senão a empresa seria só um galpão cheio de máquinas e só. Então, a Papinha Baby hoje né, o grupo de pessoas que está lá dentro fazendo tudo acontecer. E não só lá dentro, né, porque tem lá dentro, a gente é mais de 100, mas hoje a nossa produção é basicamente toda terceirizada. Muitas famílias hoje dependem, se for para isso, passa de milhares, né, de famílias que dependem dessa cadeia, né? Porque cada terceiro depois também tem seus clientes, tem seus funcionários e por aí vai, né? Então, é realmente muita gente envolvida para fazer isso tudo acontecer. Então, eu sou muito grata a todos eles, né? Eu sempre falo de acordarem e darem seu melhor para esse sonho acontecer. Parabéns. Obrigada. Cíntia, obrigada pelo teu tempo, por vir aqui conversar um pouquinho para nós, contar essa linda história. Desejo que essa trajetória da Papinha Baby continue crescendo, contando muito com o apoio da GL no que a gente puder ajudar, sempre. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço também a GL por sempre estar nos proporcionando as novidades do mercado, a novas tecnologias, a novos fios, enfim, isso a GL acaba nos ajudando muito a fazer esse trabalho de proatividade com os clientes, e isso é muito importante, né? A Papinha Baby também está onde está muito porque conta com bons parceiros e bons fornecedores. Que continuemos juntos por muito tempo. Amém. Pessoal, é isso então, a gente fica por aqui hoje com mais esse episódio. Fiquem ligados, até o próximo.